Olá a todos! Olá! Hoje vamos falar do 10º planeta do Sistema Solar. Ou seja, vamos sair de casa e vamos fazer alguns quilómetrozinhos por aí fora e vamos falar daquilo que está para além de Plutão. Então hoje vamos falar de Eris. Eris, o 10º planeta do nosso Sistema Solar, se é que poderemos falar de Eris como um planeta. Com uma designação provisória de 2003 UB313, Eris foi descoberta em 5 de janeiro de 2005. Enquanto não recebeu o nome oficial, Eris foi chamado de Xena. Xena era uma princesa guerreira de uma série de TV da época. Eris, conhecido oficialmente como 136199 Eris, é um plutóide e um planeta anão situado nos confins do Sistema Solar, numa região conhecida como Disco Disperso. Talvez seja o maior planeta anão do Sistema Solar e desde que foi descoberto ficou logo conhecido como o 10º planeta do Sistema Solar, porque tinha um diâmetro maior do que o ex-planeta Plutão. Eris era a deusa da discórdia. O planeta foi chamado assim porque, de alguma forma, causou discórdia entre os astrónomos relativamente à definição de planeta. Esta situação veio indiretamente causar a descida do estatuto de planeta que Plutão tinha para a descida deste estatuto para o estatuto de planeta anão. Eris tem um período orbital de cerca de 560 anos e encontra-se a cerca de 97 unidades astronómicas do Sol. Só para vos enquadrar e para perceberem o que é que quer dizer unidade astronómica, a unidade astronómica é a distância da Terra até ao Sol. Ou seja, Eris, neste momento, encontra-se a cerca de 97 vezes a distância entre o Sol e a Terra. A sua órbita é muito excêntrica, não é regular, pelo que pode estar no máximo a 97 unidades astronómicas, como pode estar no mínimo a 35 unidades astronómicas. Em 2010, apuraram-se alguns resultados que permitiram definir mais ou menos ou aproximadamente o diâmetro de Eris. Eris teria na altura, e pelo que se apurou, cerca de 2.320 km de diâmetro, o que o de alguma forma aproximava e talvez um bocadinho ultrapassava ligeiramente o diâmetro e o tamanho de Plutão. Basicamente, e em jeito de conclusão, qual é realmente a conclusão? O nosso Sistema Solar tem 8 planetas, 9 planetas ou 10 planetas. Ou mais. Ou mais. Depois de Eris já foram descobertos pelo menos mais dois. Mais dois. De qualquer forma, ao que me parece, atualmente não se considera Plutão um planeta. Não se considera. Um planeta anão, certo? Mas não se considera um planeta. Ou seja, tudo o que está para além de Neptuno não se consideram planetas. Se fôssemos, provavelmente, digo eu, a considerar todos estes corpos planetas, celestes, eventualmente poderíamos ter 100 ou 200 planetas no nosso Sistema Solar, embora só tenham sido descobertos cerca de 4 com essas dimensões, claro, e que permitem, enfim, de alguma forma, chamá-los de planeta anão. Mas, no fundo, para os estudantes e para quem estuda, o nosso Sistema Solar tem 8 planetas. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno e Plutão, que é o nono. Portanto, Plutão, será 8. Plutão já não serão 8. São 8. Se contar por dedos é feio, porque a partir de Plutão, inclusive, já não são planetas, mas sim planetas anões. Apenas para que fique claro, um planeta anão é semelhante ou praticamente igual a um planeta. A única diferença é mais pequeno, como diz o nome. A questão é que a definição de planeta, sim, porque é que, por exemplo, na cintura de asteroides, que existe para lá de Neptuno, porque é que todas aquelas pedrinhas não são consideradas planetas?
Pois existe uma razão, existe uma explicação lógica. Considera-se um planeta sempre que o planeta ou a sua gravidade permite que ele tenha uma forma redonda, como a Terra, ou seja, esférico. Ou seja, a partir do momento que ele é esférico, pode-se considerar um planeta. Não, neste caso. Todos aqueles pedregulhos que são compridos, estreitos, grossos, magros, não são planetas. Enfim, não são considerados planetas, porque senão aí tínhamos milhares ou centenas de milhares. Claro. Portanto, a definição de um planeta, no fundo, é um corpo que tenha uma gravidade suficiente para o contornar de uma forma esférica. Aliás, além de Eris e de Plutão, depois de Eris foram descobertos, entretanto, mais dois planetas. O Makemake. Anões. O Makemake. E dá-me vontade de dizer o Bip Bip. O Makemake e o Haumea. Foram descobertos posteriormente a Eris. Também são considerados planetas, uma vez que têm essa forma, planetas anões, uma vez que têm essa forma esférica. E pronto, tendo em conta que depois de Plutão ainda temos Eris, temos o nosso amigo Makemake e o nosso amigo Haumea, eventualmente alguns outros poderão ser encontrados. O meu preferido é o Makemake. O meu também. O Makemake é o que eu gosto mais. Makemake, bip bip, oh, let's go. Makemake. E pronto, terminamos mais uma vez. Espero que tenham gostado. Foi só uma curiosidade em relação ao nosso espaço e ao nosso sistema solar. No fundo, aqui tão perto e Tão longe. É verdade. E miúdos, não se apoquentem. Continuamos a ter só 8 planetas no sistema solar. Exatamente. Só tem de decorar 8. Exatamente. Os outros são planetas anões. Chegamos a Neptuno e não andamos mais para lá. Não. Mas podem Plutão já está para lá. Podem fazer um brilharete, ir para a escola e dizer que há planetas anões até ao Makemake. Porque o Makemake é mais fácil de decorar. E façam um brilharete. Já sabem, se gostaram do vídeo, façam um like no vídeo, subscrevam o nosso canal. Subscrever é muito importante porque nós gostamos e porque nos ajudam imenso. E também partilhem o vídeo com toda a gente, até com aqueles miúdos que estão a estudar agora, para saberem que só existem 8 planetas e que não têm que se assustar para estudar mais 2. Era um brilharete. E mais brilharete ainda seria dizer à professora: eu sei que existe Plutão, Eris, Makemake e Haumea. E a professora: o quê? E ela não sabia. Seria sempre um brilharete, um super brilharete. A volta chumbava. Não gosto de ti. Sabe mais que a professora. Espero que tenham gostado. Até à próxima. Até à próxima.